pessoal! Espero que vocês estejam bem. Que bom que estamos juntos para mais uma aula que foi construída de maneira colaborativa com a professora Maria Isabel Vieira. Eu sou Sara Fernandes, professora de Língua Portuguesa e Literatura aqui na Rede Municipal de Uberlândia. E nesta aula vamos pensar sobre o assunto Ações de Cidadania no Gênero Diário. Sobre esse assunto, na aula de Geografia, o professor falou com vocês a respeito dos movimentos da Terra e suas relações com o clima, relevos, vegetações e também sobre a ética e a cidadania ambiental. Em História, o professor trabalhou a Grécia Antiga e a formação e organização de duas cidades-estado, Esparta e Atenas, e com vários elementos da vida dessas cidades foram adotados por nossa sociedade, embora modificados ao longo do tempo. Vimos em nossa aula anterior que a fábula, amplamente difundida pela Grécia Antiga, aborda diversas questões éticas em seus temas, por meio das ações de seus personagens que retratam o comportamento humano. Verificamos que a ética é um conjunto de regras e princípios que nos orientam para uma boa conduta. Estes valores podem ser aprendidos ao longo da vida e auxiliam na construção de uma sociedade mais justa, humanizada para todos os cidadãos. Mas o que é ser cidadão? Pensou em uma pessoa que mora na cidade? Olha, errado não está, mas essa palavra tem um significado bem maior, relacionado à cidadania. Ficou em dúvida sobre o que é cidadania? Então vem comigo! O que o cidadão e a cidadania têm a ver com a língua portuguesa é o que vamos entender agora. Com relação então à nossa aula anterior, falamos sobre a Grécia Antiga e hoje vamos continuar falando ainda um pouco dela. Bem, hoje nós trabalharemos o conceito de cidadania, certo? Essa palavra está associada ao latim, né, civitas, né, a língua de origem, e quer dizer cidade. Está ligado também à ideia não só de cidade, mas tudo que está relacionado a essa cidade como local, né, direitos e as pessoas também que estão envolvidas nesse movimento, né. O cidadão, então, era o bem-nascido. Não era assim como hoje, apenas morar na cidade. Ser bem-nascido exige uma série de critérios. Não eram todas as pessoas que eram consideradas cidadãs. A prática cidadã, então, veio com o desenvolvimento da democracia na cidade de Atenas. Isso vocês viram bastante na aula de História. Vamos dar sequência, então. Com o passar do tempo, né, e o desenvolvimento da democracia, houve a luta pelo direito de serem ouvidos todas aquelas pessoas que não eram cidadãos, né? Porque para ser um cidadão era necessário ser homem, ter posse, né, de escravos, por exemplo, posse de terras e ter outros bens materiais. Mulheres não eram consideradas cidadãs de forma alguma, assim como os comerciantes também não. Então, diversas classes sociais, né, vamos assim dizer, eram excluídas, não eram cidadãos, apenas os bem-nascidos. Bem, todas essas pessoas que ficaram excluídas desse processo, então, de decidir as coisas da cidade, tomar as decisões, criar leis, com o passar dos anos, começaram a reivindicar esses direitos. E aí, em diversas partes do mundo, né, as pessoas lutando por esses direitos, construiu-se então a democracia como nós temos hoje. Há vários tipos de democracia, mas hoje nós vamos entender o conceito de cidadania que está relacionado a ela. Bem, cidadania então, a partir das pessoas terem voz, né, passou não mais dizer respeito apenas àquele que mora na cidade, mas a todos os seres humanos. Olha só, lutas de séculos. E então, né, a cidadania é um conjunto de direitos e deveres, né, não mais apenas morar na cidade, de quem vive, né, em sociedade. Então, todos nós, todos os seres humanos vivendo em sociedade, ele precisa atender, então, ao conceito de cidadania, atender às regras e usufruir dos direitos. Bem, cada pessoa, então, pode intervir e transformar os espaços, agindo conforme a cidadania, certo? Como é que se faz isso? Usufruindo direitos, cumprindo as leis.
Quando falamos então dos direitos das pessoas, temos que pensar em algumas situações. O que isso quer dizer e quais são os tipos de direitos que as pessoas têm? Vamos conferir? Temos o direito civil, né, que foi instituído lá pelo século XVIII. Olha que é antigo, né? Mas não tanto. E aí nós temos aqui, qual é o direito civil? Liberdade de expressão, liberdade de pensamento e a liberdade individual. Isso quer dizer que você é livre para ser você, do jeito que você é. Você é livre para pensar da sua maneira e para expressar aquilo que você quer, certo? Então está relacionado aqui. É um direito que a língua portuguesa ama, né? Porque está relacionado aqui a expressar, a comunicar, né? E a partir das diversas formas de comunicação, criamos diversos tipos de texto. Bem, temos o direito de propriedade, que está relacionado a comprar um imóvel, comprar um produto, seja ele, né, por exemplo, um automóvel, uma casa, ou produtos, né, diversos. Está relacionado também à questão da justiça. Então, todas as pessoas devem ser tratadas de igual maneira, não é verdade? Todos temos os mesmos direitos. Atenção, isso não quer dizer que sejamos todos iguais. Perante a lei, sim, todos temos os mesmos direitos. Mas cada pessoa é única, é singular, é do seu próprio jeito, certo? Bom, o segundo tipo de direito é o direito político, que é o que aquelas pessoas todas que não eram consideradas bem-nascidas lá na Grécia Antiga lutaram e reivindicaram, né, até conseguir. Então vejam só, foi instituído no século XIX. Então observe que foi um direito adquirido um pouco depois, né? É o exercício do poder político. A pessoa pode exercer esse direito de acordo com a democracia ali do seu país, certo? No caso do nosso país, nós podemos fazer isso votando nos nossos representantes, né? As pessoas que nós queremos que nos representem, né? E também nos candidatando, né? Então, há diferentes maneiras de fazer isso daqui. Exercer o direito político. Na sala de aula, geralmente, né, em alguns casos, há eleições para representantes da sala de aula e também eleições para escolher um título de trabalho, por exemplo, quem vai apresentar, né? Estão lembrados disso? Bem, aqui nós temos o direito social. São conquistas, ó, do século XX. Olha que interessante, né? São relativos ao bem-estar econômico e social e relativos também à segurança. E falando então nesses direitos, nesses três tipos principais de direitos, será que todos nós temos condições de usufruir de todos esses direitos de fato? Será que só conhecer então esses direitos já garante a nós exercê-los, a usufruir, né, desses direitos? Vamos entender melhor? Bem, infelizmente, nem todas as pessoas conseguem usufruir desses direitos. Por exemplo, todas as pessoas têm direito à propriedade. Podem comprar uma casa, uma fazenda, enfim, né? Mas será que as pessoas, eles têm condições financeiras para isso, a maioria delas? Então, isso acontece, né, por causa da má distribuição de renda que ocorre em todos os países, né, que tem o sistema capitalista. Não só no sistema capitalista, né, mas em diversos países. O Estatuto da Criança e do Adolescente, então, é um conjunto de leis, né, que foi criado pensando, então, na criança e no adolescente. Porque às vezes você pensa, olha, eu sou criança, eu sou pré-adolescente, eu sou adolescente, eu nem voto ainda, né, isso não tem muito a ver comigo. Não há lei que diz respeito a mim. Tem sim, é o ECA, né, Estatuto da Criança e do Adolescente. E o que ele diz, principalmente? Bem, é uma série de direitos, então, que faz com que a criança e o adolescente exerça a cidadania. Então, exercer a cidadania diz respeito a usufruir direitos, mas também a atender regras e respeitar as leis. Estão lembrados? Então, isso se aplica aqui também. Como isso funciona? As crianças, então, usufruem dos direitos. E quem são os responsáveis para garantir isso? A família, o Estado, certo? E a criança, usufruindo desse benefício, desse direito, ela deve cumprir as leis, respeitando a sua família, respeitando as regras na escola, respeitando também as regras da sociedade.
certo? Bem, ações da cidadania no cotidiano escolar. Vamos relembrar da nossa sala de aula e da nossa escola? Então vamos lá. Como é que nós podemos conviver de maneira harmônica nesse ambiente escolar, que é tão diverso, tantas pessoas pensando diferente no mesmo lugar, com a mesma intenção, né, que é aprender e trocar de experiências e conhecimentos? Como é que fazemos isso? Bem, aqui nós listamos algumas palavras, algumas ações que nós podemos fazer no nosso dia a dia para garantir essa boa convivência. Uma delas é a cooperação. Então, se você, juntamente a outra pessoa, junta forças, né, se alia para fazer algo, né, você vai ter um melhor resultado, né, do que apenas uma pessoa fazer, é muito mais complicado. A sinceridade, né, isso evita uma série de transtornos na sala de aula. O respeito aos colegas, não só o espaço, a mesa do colega, o material do colega, mas respeita a pessoa também que ele é, a forma dele pensar. O diálogo, né, então muitas vezes alguém esbarra em você e qual é a nossa tendência? Né? Empurrar de volta. Não, primeiro vamos observar, dê a oportunidade da pessoa que esbarrou em você conversar, né? Porque talvez foi um esbarrão sem propósito, né? Então ele vai conversar e vai pedir desculpas por isso. Então, ao invés de, né, já logo empurrar, resolver os atritos e as diferenças por meio do diálogo e também a solidariedade, certo? Pensando nisso tudo, então, o que é que a língua portuguesa tem a ver com essa questão de cidadania, de solidariedade? Como assim? Por que estamos vendo isso na aula de língua portuguesa? Bom, nós vamos entender hoje, por meio do gênero diário, ações de cidadania. Já pensou nisso? Que a ação de cidadania, o exercício da cidadania, está presente no nosso dia a dia? Vamos ver isso numa obra bastante conhecida. Bem, o diário, pessoal, é um gênero literário. Vamos conhecer um pouquinho mais dele. A palavra diário está relacionada com o termo dia e pode ser considerado também uma autobiografia, porque nele a pessoa vai registrando fatos da própria vida e fatos que ela mesma escolhe, né? Então, a pessoa que vai produzir o seu diário escolhe o que contar ali para o diário. Vamos pensar também em outras características. Vamos lá. É um texto pessoal, então, e tem a finalidade de relatar, contar coisas, né? Então, nós pensamos no dia a dia, nas experiências, nas ideias, nas opiniões, nos desejos, nos fatos e nos sentimentos. Tudo isso pode estar relacionado em uma única página de diário, certo? E olha só, eu coloquei aqui para vocês um trechinho. Vamos ler? Vamos ver se você sabe de qual obra literária ele foi retirado? Já vou dar a dica, hein? O título da obra começa com diário. Setembro, terça-feira. Em primeiro lugar, quero esclarecer uma coisa. Isto é um livro de memórias, não um diário. Eu sei o que diz na capa, mas quando mamãe saiu para comprar essa coisa, eu disse especificamente que queria um caderno sem a palavra diário escrita nele. Parece comum, fala de adolescente, livro começando aí com a palavra diário. Já sabe? Já conhece essa obra? Bem, vamos então para mais umas características desse gênero literário. Os diários podem ser do tipo íntimo, quando é lido apenas pelo próprio autor ou alguém muito próximo a ele. Temos também o diário de viagem, que o assunto principal ali é contar sobre os fatos da viagem. E nós temos o diário de ficção. No diário de ficção, pessoal, olha que interessante. O autor, ele cria as ações vividas e cria personagens também como se tudo fosse realístico. Geralmente, esse tipo de diário aqui de ficção, ele é muito parecido com o diário íntimo. É o que nós vamos ver na aula de hoje. E temos também o diário de testemunho, que é quando o diário de alguém, que não é fictício, é uma pessoa real, relata fatos reais, né, vividos por essa pessoa, e ele serve como documento histórico, como, por exemplo, o diário de Anne Frank e o diário de Bitita também. Em outras aulas falaremos dele. Bem, como é que é a linguagem, então, desse gênero textual?
como o diário é uma coisa muito intimista, né? Nós temos o seguinte, a linguagem informal, coloquial, sem uma linguagem despreocupada, né, leve. Há bastante expressões populares e gírias, né, que variam conforme a faixa etária, né, de quem está escrevendo ali o diário, e marcas de oralidade. Vamos ver um exemplo aqui? A outra coisa que eu quero esclarecer agora mesmo é que isso foi ideia da minha mãe, não minha. Mas, se acha que eu vou escrever meus sentimentos aqui ou coisa do tipo, ela está louca. Então, só não espere que eu seja todo querido diário isso, querido diário aquilo. Quem é esse personagem que vive reclamando das coisas? Como se tudo fosse um exagero vivenciado. Eu acho que muita gente já sabe o nome dele. Olha, as principais características, então, do diário, né, do diário íntimo aí, são relatos pessoais de caráter confidencial, né, assim, uma característica de confidencialidade, né, e de confissão também, né, em primeira pessoa. Os registros acontecem na ordem cronológica e, na maioria das vezes, as histórias são verídicas, né. No caso desse aqui, é o diário ficcional. Ó, sexta-feira, observem a marca, né, a data, né, a localização no tempo. Hoje a gente foi dividido em grupos de leitura na escola. Então, olha só. Descobriram esse personagem, pessoal? Olha! Bem, outras características do diário. Subjetividade e espontaneidade. Vocabulário simples, informal. O vocativo, então, é um chamamento, tá? Então, por exemplo, querido diário é um chamamento. Você está chamando o seu diário de querido, né? Como se ele fosse mesmo uma pessoa. Mas, né, no caso aqui do nosso personagem, ele se nega a fazer esse tipo de coisa. Vamos lá. E os textos são assinados, ok? Vamos ver um exemplo. Hoje é o primeiro dia de aula e agora só estamos esperando que o professor acabe logo de decidir quem senta onde. Então, pensei que podia escrever neste livro para passar o tempo. Aliás, deixe-me lhe dar um bom conselho. No primeiro dia de aula, você tem que tomar cuidado onde senta. Você entra na classe, joga suas coisas em qualquer carteira e, quando vê, o professor está dizendo, né? O que será que esse professor diz? Nós vamos ver agora a pouco. Observem que aqui ele utilizou a palavra você. O diário é íntimo, é dele. Quem é que vai ler isso? Né? Então, é o vocativo, é o chamamento, é o próprio diário, certo? Há a presença também no diário, pessoal, do discurso indireto. O que é isso, discurso indireto? É quando nós temos a fala de personagens de maneira indireta. Quem conta é o próprio narrador, com as palavras do próprio narrador, certo? O narrador, então, interfere na fala do personagem, fala por ele, né? A narração geralmente ocorre em terceira pessoa, pode acontecer também de ser em primeira pessoa. Tem também os verbos de elocução, que são os verbos de dizer, que nós vimos na nossa aula anterior. Responder, falar, perguntar e outros. E não há a utilização de travessão aqui, certo? Isso é uma marca lá do discurso direto, que vimos na aula anterior. Nós vamos ver exemplos, certo? Geralmente, as orações, então, né, como alguém vai falar pelo personagem, tem a presença da ação, geralmente do verbo de dizer aqui, e mais a palavra que, certo? Calma que nós vamos ver como que isso funciona. Vejam só. No discurso direto, como é que fica? Relembrando a nossa aula anterior. O papai me levou até o meu quarto, fechou a porta e disse: vamos ter uma conversa agora, amigo. Nesse caso, cadê o travessão? Bem, aqui, como a gente tem uma imagem e um balão de fala, o balão de fala substituiu o parágrafo e o travessão, certo? Mas se não fossem aqui uma imagem, com certeza teria parágrafo e um lindo travessão, certo? Agora no discurso indireto. Esta noite, o papai gritou comigo por uns 10 minutos e depois decidiu que preferiria estar na cama a estar de cueca no meu quarto. Ele falou que eu estava proibido de jogar videogame por 2 semanas, que era mais ou menos o que eu esperava. Acho que devo ficar feliz
Acho que devo ficar feliz por ele só ter feito isso. O legal do papai é que quando fica bravo, ele se acalma bem rápido e pronto. Vocês perceberam aqui? Nós fizemos uma marcação para você relembrar, né, do discurso direto. Olha só então, não tem travessão, não tem balão de fala. E quem está contando a fala do pai é o próprio narrador, certo? Olha só, ele falou que, olha a presença do que, e aqui do falou, né, do verbo de dizer. Ele falou que eu estava proibido de jogar videogame por 2 semanas, certinho? Agora vocês já descobriram, né, quem é esse personagem por essa imagem aí. Quem acertou, parabéns. Quem ainda não conhece, vou apresentar para vocês. Esses trechos foram retirados lá do livro Diário de um Banana, certo? E quem escreveu esse livro foi o Jeff Kinney, espero que tenha falado corretamente o nome dele. E em uma entrevista, olha que interessante, ele disse que muitas coisas que são relatadas nesse livro aconteceram de verdade, com ele, com colegas dele, lá na época da pré-adolescência, mas que alguns fatos são ficcionais realmente. Muitos personagens foram, ele deu outros nomes, né, para não ficar um relato da vida de outra pessoa. Então, muita coisa lá realmente aconteceu. E agora, pegue as suas anotações, porque está na hora da atividade. Anotações, então, aí com você? Vamos lá. Sempre que vamos fazer um exercício, é necessário compreender cada comando e separar o que é informação de solicitação, certo? Vamos lá. Em nossa aula de hoje, falamos sobre o conceito de cidadania. Compreendemos que para conseguir usufruir dos direitos, é necessário que outros e nós também cumpramos os nossos deveres. Analise os momentos da obra Diário de um Banana e neles identifique um direito e um dever. Que professor mais legal! Ele colocou o conceito de cidadania para você. Olha só! É muito importante que você leia todo o enunciado do exercício. Pode conter informações importantes ali para a resolução e para a construção da sua resposta. Bem, então, a primeira parte aqui é uma informação, conceito de cidadania, certo? E a segunda parte do enunciado do exercício é a solicitação. Não tem ponto de interrogação porque não é uma pergunta. Atenção! Analisar momentos da obra Diário de um Banana, identificar um direito e um dever. Tranquilo? Vamos lá. Alguém então está falando, um balão de fala. Espero que todos gostem de onde estão, porque estes são seus lugares permanentes. Bem, pensando aqui, qual é o direito que está presente? Professora, eu não vi nenhum direito aqui. Uau! Vamos observar. Olha só, essa mesa, essa cadeira, olha os objetos que ele tem na mão. Ele está na escola. A pessoa que vai à escola é porque ela tem o direito à educação, não é verdade? Simples assim, não é? Então, qual é o direito aqui? O direito à educação. E um dever que a gente precisa aqui que o estudante atenda. Qual é? Se ele tem o direito de estudar, qual é o dever que ele tem que cumprir aqui, né? Para exercer a cidadania. Muito bem. Acertou quem falou estudar, né? Respeitar os colegas. Parabéns. Há várias possibilidades aqui, né? Vamos para a próxima. Quinta-feira. Estou tendo um problema sério para me acostumar com o fato de que o verão acabou e tenho que me levantar todo dia de manhã para ir à escola. Meu verão não começou muito bem. Na verdade, graças ao meu irmão mais velho, Roderick. Bem, observando aqui então, qual é o direito que nós percebemos aqui? Acertou, quem disse novamente, né? O direito à educação. E o dever? Não pensou no dever? O que ele está tendo dificuldade aqui? Em acordar cedo para ir para a escola, né? Então, para exercer esse direito é preciso o esforço, é preciso chegar no horário, né?
Isso antes das nossas videoaulas, porque agora você precisa estar antenado na hora da nossa videoaula, né? Para que a gente tenha um bom rendimento e aprendizagem. Vamos lá então? Para o próximo? Fiquei bastante decepcionada em saber que tinha sido posto no grupo avançado, porque isso só quer dizer mais trabalho. Quando fizeram a seleção no final do ano passado, fiz o melhor que pude para ser posto no grupo fácil este ano. O Fred pegou o livro. Ufa, obrigado. Perceberam aqui o que o Greg está fazendo, o personagem? Ele não está sendo honesto, não. Ele está tentando burlar, né, falar que ele sabe menos para ficar num grupo que as atividades são mais fáceis. Será que ele está exercendo aqui a cidadania? Quando nós falamos das ações de cidadania, né, para uma melhor convivência, estava relacionada à sinceridade, né, como uma ação, né, para exercer a cidadania. Então, nesse caso aqui, ó, Greg, não está sendo sincero, não. E, pensando nisso, qual é o direito, então, que nós estamos vendo que está retratado aqui? Novamente, muito bem, o direito à educação, né? E o dever? A sinceridade, né? O Greg, então, aqui já até sabe ler essa parte, né? Tem que ser sincero, né? Porque nós aprendemos por meio de desafios também. Vamos a mais um trechinho? Olha esse, que interessante. Infelizmente, os únicos jogos que posso jogar lá são os de corrida de carro ou coisa assim. Porque sempre que levo um jogo para a casa do Howley, o pai dele olha em algum site de paz na internet. E se o meu game tiver qualquer tipo de luta ou violência, ele não deixa a gente jogar. E aí, pessoal? Olha a carinha dos personagens, do Greg e do amigo dele. E olha a expressão facial do pai. Esse pai é esperto, hein? Ele está conferindo ali o game para verificar se não há nada impróprio para as crianças. E aí, nessa cena aqui, nesse trechinho, qual é o direito que as crianças aqui, os pré-adolescentes, estão tendo? Acertou quem falou cuidados da família, né, dos responsáveis. Acertou. E o dever? Não querem nem dizer? Mas eu sei que vocês pensaram aqui que é respeitar as regras, né, da família, do responsável, né, pela criança, do adulto responsável, né? Isso mesmo, respeitar a família e as regras de convivência nesse ambiente também. E vamos então para o nosso último exercício aqui, o nosso último trecho, né, dessa obra literária para entender como é que a cidadania está presente no dia a dia das crianças e dos adolescentes. Bem, vamos observar a imagem? Tá o Greg e o amigo, fones de ouvido, um outro objeto e um ambiente que não parece ser o ambiente doméstico, né? Vamos lá. É proibido levar aparelhos de música para a escola. Então, esperamos até depois do almoço, quando os professores deixam a gente sair. Assim que tivemos a chance, eu e o Howley, nos esgueiramos para trás da escola e pusemos o CD do Roderick para tocar. Mas o Howley esqueceu de pôr pilhas no aparelho, então foi bem inútil. E aí? Pensaram no direito aqui? Eu sei, vocês pensaram que ele está burlando as regras. Certo. Mas e o direito? Direito à escola, né? Que eles estão aqui na escola. Ok, direito à educação, vamos lá. E o dever? Muito bem, o dever acertou, né? Quem pensou, quem anotou, quem registrou aí, que é respeitar as regras da escola. Então, se lá na escola dizia para não levar aparelhos, né, de música, eles deveriam então ter cumprido com essa regra, certo? Bem, pessoal, vimos então exemplos de como a cidadania pode ser exercida não só pelos adultos, mas ela está presente, né, e precisa ser exercida por crianças e adolescentes também. Usufrua dos seus direitos com sabedoria, com inteligência
e cumpra também as regras que são impostas a você, pela sua família, pelos adultos responsáveis por você. As regras da escola, né, as tarefas de casa e da plataforma também. Então, aproveita, né, e fecha a nossa aula de hoje falando sobre o seu direito à cidadania, o seu exercício de cidadania. Não esqueça das nossas atividades do portal e também de realizar as atividades que o seu professor personaliza para você. Te vejo na próxima, pessoal. Tchau!